porque a promessa ainda não se cumpriu. Você ainda crê nas palavras proféticas que você recebeu? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu sou o pastor Walter de Oliveira. Você está no Não Estou em Crise, Estou em Cristo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Está aí embaixo, está vendo? Inscrever-se. Clica aí. Não custa nada, é grátis, não é? E também deixa o seu joinha aí, curta, e não deixa, você esquece, lá no final você esquece, então já curte agora, aí tal, né? E também compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Por que eu estou te perguntando isso? Por que a promessa não se cumpriu? E se você ainda está crendo nas promessas? Tem gente dizendo, pastor, acho que eu nem creio mais, pastor. Eu não sei nem se era de Deus, se não era de Deus. Eu quero te dar um texto aqui para embasar o que eu vou falar com você. Lá em Gênesis 15 diz assim, e depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Deus falando com Abraão, Deus, o próprio Deus, falando com Abraão em visão. Ele diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha o que é que Deus está falando para Abraão. Tremenda palavra, não é? Ele está dizendo, Abraão, não tenha medo. Nós vivemos num mundo hoje onde o medo impera. Medo de sair na rua. Medo de parar num sinaleiro, no trânsito, de ser assaltado. Medo. Eu não sei se eu vou conseguir sustentar minha família amanhã, eu não sei se eu consigo pagar minhas contas amanhã. Quantos medos nos assolam? Deus chega para ele e diz assim, ei, não precisa viver com medo. Olha só, não temas. Eu sou o teu escudo. O que ele está dizendo? Sou tua proteção. Eu guardo você, protejo você. Ele diz assim, e o teu grandíssimo galardão. Ele está dizendo, eu vou dar para você muito mais do que você imagina. A recompensa será tremenda. Olha, Deus está cobrindo ele de garantias. E olha a resposta de Abraão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão está dizendo assim, que escudo o quê? Que proteção o quê? Que galardão o quê? Eu não quero nada disso. O que eu quero é o que o Senhor prometeu e não cumpriu. Olha só. Não era a primeira vez que Deus falava com ele. Eu sei que às vezes lá atrás você já recebeu uma palavra profética que ainda não se cumpriu. E se passaram 1, 2, 3, 5, 10 anos e nada. Quando Abraão recebe essa palavra, sabe por que ele está reagindo assim? Porque Deus já havia falado antes, já sabe há quantos anos atrás? Há 10 anos atrás. Deus tinha dado uma palavra para ele, eu vou te abençoar, vou engrandecer teu nome, eu vou fazer de você uma grande nação. Quando Deus fala com Abraão, ele tem 75 anos, e a esposa dele é estéril. Olha só, 75 anos. Já não é uma idade muito fácil para ter filho, mas não é impossível, né? Não é impossível. Deus faz uma promessa, eu vou te dar uma nação. Ou seja, a promessa principal que Deus está fazendo para ele eu vou te dar um filho. E agora, 10 anos depois, Deus vem dizer, eu sou teu escudo, eu sou teu grandíssimo galardão, não precisa ter medo. E Abraão fala assim, medo? Galardão, escudo, o que é isso? Eu não quero saber de nada disso. O que eu quero saber é do que o Senhor prometeu há 10 anos atrás e não cumpriu. Olha só, como se ele estivesse dizendo,
o Senhor falhou comigo. O Senhor fez uma promessa que o Senhor mesmo não cumpriu. O Senhor disse que ia me dar um filho e não deu. E é como se a culpa fosse de Deus. E olha o que é que Deus fala com ele. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo... porque ele está falando, olha, só se eu colocar agora a minha descendência no meu servo Damasceno, né? Então, naquela época havia o costume, né? Se o cara não conseguia gerar, o servo dele podia suscitar descendência dele, ou se a mulher não pudesse gerar, ela suscitar, a serva dele podia gerar filhos por ela, né? Era aceito como filhos, né? Tanto é que Sara faz isso depois também. E Abraão, com Abraão, né? Então, é isso que ele está dizendo. Agora, só se eu passar a minha linhagem, a minha descendência para Damasceno, e Deus fala assim, não foi isso que eu te prometi. O que eu te prometi foi um filho seu. E, em outras palavras, ele está dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Olha só que tremendo. Quando você vai estudar isso daqui no original, quando ele diz, mas aquele que das tuas entranhas sair, a palavra lá no original mas aquele que for gerado no seu coração, esse será o seu herdeiro. Em outras palavras, Deus está dizendo, Abraão, o filho ainda não nasceu, não é por minha causa. O filho ainda não nasceu porque você não conseguiu gerar aqui dentro. O dia que você conseguir gerar o seu filho aqui, ele nasce. Posso falar uma coisa para você? Eu sei que Deus já te fez promessas lá atrás e talvez você esteja culpando Deus pelo não cumprimento dessas promessas. Você sabe que Deus prometeu para Abraão com 75 e ele foi gerar só com 100 anos. Ou seja, 25 anos se passaram para a promessa se cumprir. E agora, veja só, com 85, Deus está falando com ele. Ou seja, Deus está dizendo a Abraão, não precisa esperar tanto tempo. Abraão, se você gerar o seu milagre aqui, ele vai acontecer. Deus está tentando antecipar a bênção de Abraão. Ei, não precisa esperar tanto. A hora que você gerar no seu coração, a bênção nasce. Posso falar uma coisa? A tua bênção ainda não aconteceu, não é por culpa de Deus. E eu quero te ir um pouquinho além aqui em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 17. Tem algo tão tremendo. E diz assim, sabe quando Abraão foi entender o que Deus estava falando? Ele falou... Com 75 fez a promessa, com 85 tentou adiantar o processo. Abraão não entendeu e ainda espera mais 15 anos, mas chega uma hora que cai a ficha. Cai a ficha e ele, meu Deus, isso não tem nada a ver comigo. Deus não depende da minha virilidade, da minha masculinidade. Deus não depende de circunstâncias para fazer o milagre. Deus só depende de uma coisa, que eu creia. O dia que caiu a ficha para Abraão estava esperando, Deus fez a promessa com 75, ele disse, não, eu ainda estou meio vigoroso, forte, dá para cumprir. Com 85 ele já não tem muita esperança, com 100 então ele perdeu a esperança. Porque ele achou, agora como Deus vai cumprir a palavra dele, porque eu já tenho 100 anos, não dá para gerar filhos mais. Como se Deus dependesse disso. Deus não depende de circunstâncias, não depende da tua masculinidade, da tua virilidade, não depende nada disso. Deus depende só de uma coisa, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Só isso. E olha o que diz aqui no versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Você entende que é corpo amortecido? 100 anos, já amorteceu. Morreu. Estou falando para gerar filhos, está entendendo o que eu estou falando, né?
Não tem mais jeito. Ele não atentou para o seu corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sara tem 90 anos, não ovula mais, já amorteceu, o ventre está amortecido, não gera mais filho. Mas para Deus isso não é problema. Deus não depende de circunstâncias. Deus só depende que você creia. E Abraão, quando ele entende isso, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão e de Saraí para Sara. Abraão significa pai de nações e Sara significa princesa. Olha só, Deus muda. Ele diz assim, e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé como? Dando glória a Deus. O dia que caiu a ficha, ele começou a dar glória. Nasceu Isaac aqui, ó. O dia que ele conseguiu gerar Isaac aqui, o milagre dele aconteceu. Eu queria te desafiar hoje a crer no milagre. Não importa há quanto tempo a promessa foi feita. Talvez tenha caído no esquecimento, talvez você diga, nem sei se foi de Deus ou não. Quando Deus falou com Abraão em visão, Abraão sabia que era Deus. E quando Deus falou com você, você sabia que era Deus. Mas já faz tanto tempo que você... Mas eu estou convidando você hoje, como Abraão. Ei, não aconteceu, não é por culpa de Deus, não aconteceu porque eu não consegui gerar o meu milagre aqui. O dia que Abraão entendeu isso, ele começa a dar glórias a Deus. Pelo quê? Porque só isso ele entendeu. Sara ainda não estava grávida, não tinha acontecido nada, mas ele entendeu. E quando ele entendeu, ele começou a glorificar. 1 ano depois, o filho estava lá. A hora que você entender, a hora que você gerar o milagre aqui, ó, teu milagre nasce. Eu quero orar por você. Eu quero declarar que hoje você está se engravidando do seu milagre. E em muito pouco tempo ele vai nascer. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo este homem, essa mulher, esse jovem que está aí ouvindo. Pai, talvez meio descrente, porque as palavras que foram liberadas lá atrás ainda não aconteceram. Nada aconteceu. Mas hoje, Pai, hoje cai a ficha. Hoje ele está entendendo que não depende de circunstâncias, não depende da sua força, não depende do seu conhecimento, não depende de nada disso, depende da sua fé. Se ele crê, se ele simplesmente crê, começa hoje o seu milagre sendo gerado. E é só uma questão de tempo, virá à luz o mais rápido possível. Pai, eu abençoo, eu declaro, eu ligo com ele, Pai, que a bênção está sendo gerada agora e que demônio nenhum vai impedir o mover do Senhor na vida dele. Pai, a glória do Senhor será manifestada, todos olharão e dirão, ei, verdadeiramente esse é filho do Deus Altíssimo, é para a tua glória, Senhor. Eu declaro o milagre já sendo gerado na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Toma posse da sua vida, do seu milagre na sua vida, amém? E eu declaro que começa um novo tempo de Deus para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, se não curtiu, curta, em nome de Jesus, e a gente se vê nas próximas postagens.